Olá pessoal, mais uma aula aí de geografia do oitavo ano. Nós vamos continuar falando aí dos aspectos humanos do continente europeu e vamos iniciar o assunto da economia rural. O conteúdo da aula de hoje está disponível na apostila 2, a partir da página 212. Inicialmente vamos fazer uma breve revisão do que a gente aprendeu na última aula, certo? Na última aula nós ainda falávamos dos aspectos humanos do continente europeu, falamos sobre o padrão de vida, a urbanização do continente e iniciamos aí a conversa sobre a diversidade étnica no continente. Na aula de hoje nós vamos finalizar o assunto da diversidade étnica, nós vamos fazer uma reflexão aí sobre os conceitos de raça e etnia e, enfim, vamos iniciar no assunto da economia rural. Vamos falar aí das características da produção agrícola europeia, certo? A diversidade étnica, né? Por que o continente europeu é tão diverso? Em razão, principalmente, das migrações do passado, as imigrações, o surgimento e a queda de diversos impérios, as invasões que ocorreram e a imigração africana e do Oriente Médio, certo? Que são regiões aí próximas do continente europeu, essas pessoas acabam migrando aí para o continente. A gente falou ali migrações do passado, as migrações são movimentos internos, né, dentro do próprio continente, de um país para outro, e as imigrações são a chegada de pessoas de outros países. Nós temos uma diversidade linguística muito grande. Temos aí três principais grupos, né? Grupos de línguas europeias, né? Que são denominadas indo-europeias, que são as línguas eslavas, neolatinas e germânicas. Vamos fazer aí aquela reflexão proposta no início acerca do conceito de raça e de etnia. Esse conteúdo está aí na página 212. Se vocês tiverem alguma dificuldade para visualizar através da TV ou do YouTube, vocês podem abrir a apostila aí na página 212 e acompanhar comigo a leitura. O termo etnia não deve ser confundido com raça. Com o avanço dos estudos genéticos, houve a comprovação científica de que todos os agrupamentos humanos têm mais semelhanças entre si do que diferenças. A humanidade se constitui em uma das mais hegemônicas espécies animais do planeta Terra. Isso significa que as diferenças de cor de pele, formato de olho, tipo de cabelo, entre outros, aspectos que eram utilizados para definir as raças, são particularidades sem importância na definição dos grupos humanos. Atualmente, utilizamos o termo etnia para designar os diferentes agrupamentos humanos. Os limites de cada etnia são definidos principalmente pela sua unidade cultural. Além disso, quase sempre esses grupos possuem um território, o que determina a possibilidade de localizá-los dentro de um espaço geográfico. É bom lembrar que existem grupos étnicos no mundo que reivindicam a posse de certos territórios, o que pode gerar conflitos e guerras, e algumas vezes secessão, como é o caso do povo basco na Espanha, certo? Pessoal, de maneira resumida, o que o texto diz? Que o termo mais adequado para a gente utilizar quando a gente vai se referir às diferenças entre os agrupamentos humanos é o termo etnia. O conceito de raça ele foi utilizado durante muito tempo, inclusive pela ciência, certo? E ele foi utilizado sobretudo para justificar uma ideia xenofóbica, uma ideia preconceituosa e racista, de superioridade de umas raças sobre as outras, principalmente da superioridade da raça branca sobre a raça negra, o que não existe. Essa ideia é uma ideia racista e preconceituosa. Então essas diferenças aí de cor de pele, formato de olho, tipo de cabelo, né, que estavam atreladas aí ao conceito de raça, serviam para justificar
né, atitudes xenofóbicas e racistas, né? Lembrando que, embora não se deva utilizar a ideia de raça para falar da diferença dos agrupamentos humanos, né? Esse conceito, ele ainda, por ter sido utilizado, ele ainda promove nos dias atuais muitas atitudes de exclusão, segregacionismo, discriminação e preconceito, baseado simplesmente nessas diferenças aí físicas. Lembrando que o texto traz a informação de que biologicamente não há diferença significativa entre, né, os diferentes agrupamentos humanos. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas questões, porque, principalmente em nosso país, o racismo é crime, ele é inafiançável, né, e imprescritível, ou seja, não se paga fiança, não há relaxamento da prisão e ele não prescreve, passe o tempo que for, a pessoa pode responder pelo ato racista. Vamos tentar resolver esse exercício aqui, olha só. Ele está na página 215. A partir da interpretação da charge e dos seus conhecimentos sobre a crise dos refugiados sírios, assinale a alternativa correta. A. Como a União Europeia necessita de uma mão de obra barata, ela acolhe imigrantes e os regulariza, para que não tenham problemas em desempenhar suas funções nos países do bloco. Vamos olhar para a charge aqui. Olha só, aqui nós temos o símbolo, né, da União Europeia, temos uma mão aqui, parece que ela está fazendo o que com essas pessoas? Essa atitude. O que está fazendo? Está barrando, né, a entrada dessas pessoas ali. E por outro lado nós temos uma mão com uma faca, com a sigla aqui IS. A legenda diz, IS é a sigla que faz referência ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria, né, que é um grupo, né, terrorista aí. Olha só, eles estão aí sendo, vamos dizer, pressionados aí por duas mãos, né? Então, um local que não quer a chegada deles e outro local que, devido à ameaça ali, né, a vida acaba os expulsando dali. Então a gente leu a alternativa A, vamos ler a B agora. A migração de pessoas sírias para países europeus tem ocorrido, principalmente por questões econômicas. O que faz as pessoas saírem da Síria e do Iraque são as questões econômicas para migrar para a Europa? Ou não? O que vocês acham? Lembrando que eu não vou dar a resposta do exercício, é para a gente refletir, né, para que vocês possam aí encontrar a alternativa que vocês acreditam que é correta e depois a gente pode, num próximo momento, fazer a correção. Ou até mesmo se esse exercício for proposto como atividade. C. O acolhimento de refugiados pelas nações da Europa, em um primeiro momento, foi a solução para o déficit populacional. A gente estudou isso? A gente falou que inicialmente os europeus estimulavam a chegada dos imigrantes? Vocês lembram? Atualmente, ele é considerado um problema por uma parcela do governo e da população, pois resulta em casos de xenofobia. Existe uma parte da população europeia e alguns governos que resistem e têm atitudes xenofóbicas com a chegada desses imigrantes e não querem eles por lá? Será que a gente já falou sobre isso nas aulas anteriores? E D. As migrações do Oriente Médio em grande escala são comuns desde a década de 50, o que faz da Europa um continente com presença massiva de povos muçulmanos. Então, vocês vão assinalar aí, né, a alternativa que vocês consideram correta. Continuando a aula, vamos iniciar agora, né, na economia rural do continente europeu. Nós temos aqui 3 imagens, né, que mostram um pouco aí, né, da paisagem rural. Então, a diversidade de paisagens naturais do continente europeu tem forte influência sobre a sua organização rural. É aquilo que a gente já disse, né? O tipo de vegetação, né? O clima, a vegetação ela está muito relacionada com o clima e também o relevo, né? São fatores que estão interrelacionados aí. Então, dependendo do clima, da vegetação e do tipo de relevo, vai se ter também determinada atividade agrícola nessa região. Regiões mais altas, mais frias, são propícias para determinado tipo de plantação. Regiões mais quentes, né? Mais úmidas são propícias para outro tipo de vegetação, outro tipo de plantação. Então é isso que diz. A economia rural europeia. Nós temos aqui a bandeira, né, da União Europeia. A Europa ela tem cerca de 50 unidades políticas. Vocês vão perceber que no texto da apostila, a maior parte da análise que nós vamos fazer aqui, os dados que nós vamos trazer, são relacionados à União Europeia, não à Europa como um todo, tá? Então vamos continuar lendo aí. Mas a maior parte da riqueza é produzida pela União Europeia. Nós já vamos dar a definição do que é a União Europeia.
Poucos países de grande extensão territorial não fazem parte da União Europeia, como por exemplo a Rússia, a Noruega e a Suíça. Então, se a Europa tem cerca aí de 50 unidades políticas, a União Europeia ela tem aí dessas 50 unidades políticas, 27 que fazem parte da União Europeia e poucos países que não são grandes, né, que não têm uma extensão territorial grande, que não fazem parte. A maioria então dos países com grande extensão territorial fazem parte da União Europeia. A União Europeia é a maior e mais importante organização supranacional do mundo. Por que supranacional? Está além do conceito de nação. Então é um agrupamento de mais de uma nação. Envolve diversas, né, nações. O que é a União Europeia? É um bloco econômico criado em 1992 para estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países europeus. Então, eles cooperam, né, economicamente, por exemplo, através da diminuição da taxação ou a eliminação de taxação de impostos no comércio entre eles, por exemplo. É um bloco econômico, assim como o Mercosul, que tem aqui na América do Sul, né, que tem entre alguns países integrantes o Brasil, a Argentina, Paraguai, Uruguai, certo? É um bloco econômico. Continuando, vamos falar então das características econômicas da produção agropecuária europeia. Então, a partir da Revolução Industrial, a Europa foi o primeiro continente a se modernizar, a mecanizar o campo, né, a chegada de máquinas no campo, de tecnologia. Hoje nós temos o predomínio de pequenas propriedades, então nós temos uma grande quantidade de propriedades no continente europeu e a maioria delas, cerca de 80%, são pequenas propriedades. Olhem só os dados de 2013. Em 2013 tinha 10,8 milhões de propriedades rurais, né, no continente europeu. Desses 10,8 milhões de propriedades, 8,4 eram inferiores a 10 hectares, ou seja, eram pequenas propriedades, a grande maioria. As pequenas propriedades, elas, apesar de elas corresponderem à maioria, quando a gente fala em quantidade de propriedades, quando a gente fala em extensão, elas são minoria, elas representam apenas 13% das terras utilizadas na agricultura na União Europeia. Lembrando que esses dados que nós estamos falando aqui é da União Europeia, né? São dessas 27 unidades políticas que compõem a União Europeia, não estamos falando das 50, tá? Então são 21,5 milhões, né, de hectares dos 174 que são utilizados por pequenas propriedades. Então, bem pouco, né? Então, o que isso significa? Que as médias e grandes propriedades, elas são 20% das unidades produtivas, elas são a minoria quando a gente fala em quantidade de propriedades, mas quando a gente fala em área, apesar de elas serem poucas, né, as grandes propriedades, apesar de elas serem poucas unidades, elas são muito grandes, então elas correspondem aí a 87% da área agrícola. Ou seja, o que a gente pode concluir a partir daí? A concentração de terras nas mãos de poucos. Então tem poucos agricultores com grandes propriedades. Se somar essas grandes propriedades desses poucos agricultores, dá a imensa maioria aí da área agrícola da União Europeia, certo? Continuando, vamos pensar aqui como resolveríamos a atividade 1. Na União Europeia são consideradas de grandes dimensões as propriedades acima de 100 hectares. A tabela abaixo mostra que esses estabelecimentos rurais concentram a maior parte das terras agrícolas do bloco. Olha só, tamanho das propriedades, maior de 100 hectares. Parcela dos estabelecimentos acima de 100 hectares, 3,1%. Parcela da área agrícola, 52%. Considerando esses dados e o que você sabe sobre a distribuição de terras no Brasil, discuta o assunto com os colegas e depois responda a questão. A grande concentração de terra nas mãos de poucos proprietários acarreta conflitos na Europa, semelhantes aos que ocorrem no Brasil? Por quê? Se a gente observar aqui, olha só, são só 3% das propriedades da União Europeia que são grandes, mas esses 3% eles correspondem em termos de área a 52% da área da produção agropecuária. Esse mesmo fenômeno acontece aqui no Brasil, sobre o que a gente já estudou, já aprendeu às vezes em anos anteriores. No Brasil tem o predomínio também das grandes propriedades. No Brasil tem muitas pessoas com pequenas propriedades. O que vocês acham? Essa situação é muito parecida com o que a gente observa no Brasil? Então a atividade 1 ela faz uma comparação, aí, né, um paralelo sobre a questão agrícola, né, quando a gente fala em termos de unidades produtivas e de áreas produtivas com o Brasil. Se essa mesma questão que acontece por aqui, se é muito parecido. É isso que vocês vão responder aí na atividade 1, certo? Pessoal,
A aula de hoje termina por aqui, a gente continua na próxima aula. Na próxima aula nós vamos iniciar nesse slide aqui, ó, vamos falar da mecanização, né, das áreas agrícolas europeias, tá? Então na aula de hoje nós encerramos aí o assunto da diversidade étnica, falamos aí dos conceitos de etnia e de raça, né? Lembrando que o conceito de raça ele foi utilizado e ainda é muito utilizado para fundamentar atitudes racistas e xenofóbicas. Isso tem repercussão direta, né, na vida social, econômica, emocional da população negra, por exemplo. Que se a gente pegar os dados do IBGE, a população negra recebe menos que a população branca. Além de ser vítima de preconceitos e discriminações, tem uma qualidade de vida menor, menor acesso à educação, à saúde, e tudo isso está relacionado aí às ideias lá do século XVIII, né, que fundamentava aí, essa ideia racista de superioridade das raças, certo? Depois nós iniciamos aí o assunto da agropecuária, né, das unidades agrícolas aí na União Europeia. Então é isso, bons estudos, qualquer dúvida direcione ao tutor do grupo de vocês e até a próxima aula.